Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos a mais um culto da família. Queria saber se você já deu um sorriso para a pessoa que está do seu lado, que está atrás de você. Se você já cumprimentou ela. Nós estamos na casa de Deus e onde Jesus está, aqui há alegria, há comunhão entre os irmãos. Estamos todos aqui para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Vamos adorar a Ele e depois ouvir o que Ele tem para nos dizer através da sua palavra. Ontem nós estávamos ministrando ali na igreja de Tubarão, no Aviva, e eu falei algo no início que talvez você precise ouvir hoje também. Ontem, o meu dia não foi muito legal. Foi um dia estressante, foi um dia maçante. E, para falar bem a verdade, na hora de subir para ministrar, de acordo com as nossas emoções, nós não temos vontade de estar naquele lugar. Para ser exatamente sincera, a gente está cansado, a gente só quer ir para casa. Mas eu ouvi de uma missionária, uma cantora missionária, ela disse que, independente das nossas emoções, se você está com vontade, se você não está, adorar a Deus não é uma escolha. Não é algo que você precisa esperar ter vontade, mas é uma decisão. É uma decisão que nós tomamos de estar naquele lugar e prestar o melhor culto que nós podemos oferecer a Deus. Não porque algo de ruim aconteceu, mas porque Ele merece todo o louvor. E a partir do momento que nós reconhecemos quem Ele é, que nós reconhecemos que Ele é bom, que Ele é perfeito, que Ele é digno, que Ele é o Todo-Poderoso Deus, só nos resta chegar diante dEle com um coração quebrantado e oferecer o melhor que nós podemos naquele momento. Então eu te convido a oferecer o melhor que você pode a Deus. Eu tenho certeza que, como eu, você vai sair daqui completamente transformado e acolhido pelo nosso Senhor. Se você está cansado, sobrecarregado, Ele diz: vinde a mim e eu vos darei descanso. Então ofereça tudo o que você tem a Deus. Abra seu coração e deixe Ele falar com você através dos louvores, através da palavra. Eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente. Amém? Se coloque de pé. E nessa oração inicial, abra seu coração e fale a verdade ao seu Criador. Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe o que você está passando. Mas fale com Ele, converse com Ele e deixe Ele agir em seu coração. Senhor Deus, nós sabemos que Tu estás aqui. E essa é a maior honra que os Teus filhos podem ter. É a certeza de que o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso Deus, está nesse lugar. Deus, que os nossos corações venham estar abertos e quebrantados diante de Ti. Tudo que nós temos, nós ofereceremos a Ti, Jesus. Iremos prestar um culto racional ao nosso Deus. Eu sei que Tu irás receber todo louvor e toda adoração. Pedimos, Senhor, que Tu entre em cada coração. Aqueles que estão abertos para Te ouvir, para Te sentir. Em nome de Jesus, nós não queremos sair daqui da forma como entramos. E temos certeza que todas as pessoas que têm um encontro contigo jamais serão as mesmas. Todas as pessoas que têm um toque Teu, Jesus, nunca mais será o mesmo. Porque Tu és perfeito e Tu és maravilhoso e Tu nos ama. Tu és bom e nós queremos cantar para todo sempre a Tua bondade e o Teu amor. Quantos podem dizer amém? Vamos adorar a Deus de todo o nosso coração. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei. Pois Ele é fiel. És fiel em todo o tempo.
doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, a tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo e em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga, a tua bondade me seguirá, me seguirá. Nós nos rendemos, eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sim, cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Para todos sempre, Jesus. Para todos sempre, tu és bom. Tu és bom e nós te adoramos, nós te exaltamos, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. E tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Pega a sua voz e diga: adorarei somente a Ele.
prazer maior, pois prazer maior não há que me render e te adorar. E tudo que há em mim, entregue a Ele essa noite. Eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te adoramos porque reconhecemos quem Tu és. Te adoramos porque reconhecemos quem Tu és, Deus. Tu és digno de toda honra e de toda glória. Tu és digno de toda honra e de toda glória. Tudo é para Ti, tudo é por Ti, Deus. Tu és adorado nesse lugar, Tu és exaltado nesse lugar. Oh, adoramos o nome que está acima de todo nome. Oh, grande é o Teu nome, Jesus. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram. Os anciãos, os Você pode erguer as suas mãos, Tu és digno de tudo. Erga suas mãos, erga sua voz e cante a Ele. Diga, Tu és digno. Pois tudo vem de Ti e os santos e os anjos se prostram aos pés do grande eu sou. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti
anjos cantam, como os anjos cantam. Erguemos a nossa voz àquele que vive. Erguemos a nossa voz àquele que reina, aquele que tem domínio sobre os céus e terra. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de, oh Jesus. Dia e noite suba de nossa adoração. 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 Dia e noite suba de. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória e nós te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, nós te exaltamos, ó Senhor. Sua igreja canta. Tu és digno de tudo. Cante o mais alto que você puder. Pois tudo. Mais uma vez vamos cantar. Tu és digno. Tua é a glória. Ei, ao nosso Rei Jesus.
ao Criador, ao Deus eterno, ao grande eu sou. A ti seja dada toda a glória, por todo o teu amor, pelo teu sacrifício na cruz por nós. A ti seja dada toda a glória. Pela morte como um cordeiro, seja dada toda a glória. Pela ressurreição como um leão, seja dada toda a glória. Pelo seu reinado, pelo seu trono à destra de Deus, seja dada toda a glória. Não conseguiremos nunca, Jesus, dar motivos o suficiente para que a ti seja dada toda a glória. Não conseguimos explicar como é sentir a tua presença, Jesus. Nunca conseguiremos explicar o motivo de quando todos te veem, caem de joelhos aos teus pés. Tamanha a tua glória. O nosso coração é teu, Jesus. Fala com a gente mais uma vez. Fala com a tua igreja mais uma vez. Nós estamos sedentos pela tua voz, pela tua palavra. Nós te entregamos tudo em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Boa noite. Tomem seus assentos, fique à vontade. Abra a sua Bíblia em João capítulo 5. Kenny começou o culto falando que ouviu uma missionária falar, não me lembro das palavras dela, mas que aí o segredo é a gente continuar fazendo as coisas mesmo quando a gente não sente nada, né? Estava ouvindo Augusto Nicodemos, ele falava que o grande segredo da espiritualidade não é você falar em línguas, não é você chorar no louvor. O grande segredo da espiritualidade, a pessoa que realmente é espiritual é aquela que continua orando, continua buscando a Deus, mesmo quando ela não sente nada. Mesmo quando tu ora e tu sente que não tem ninguém do outro lado. Quando tu fala com Deus e a sensação que tu tens é que ninguém tá te ouvindo. E o pior não é a sensação, o pior são os fatos. Que muitas vezes os fatos mostram isso. Você ora e não tem resultado. Você ora por uma causa e a coisa não se resolve. E passa tempos e você vai continuando nessa luta até que o tempo é o pior inimigo da fé. Haja visto o tempo que nós estamos vivendo, mais de 2000 anos de evangelho, e muita gente já não acredita mais. O tempo, ele é terrível, meus irmãos, para uma fé fraca, que não é consistente e fundamentada na palavra de Deus. Uma fé que é fundamentada somente em emoções, ela está fadada a morrer com o tempo. O tempo é terrível. E eu queria falar sobre isso essa noite. João capítulo 5, do versículo 1 ao 6, fala de um homem que estava há 38 anos doente, paralítico. Vamos ler o texto? Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Ele começa dizendo que Jesus, foi para uma festa lá em Jerusalém. Depois das coisas que aconteceram, Jesus pega e vai para Jerusalém para uma festa. Mas olha a continuação do texto. Pois isso, Jesus voltou a Jerusalém para uma festa religiosa dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos,
uma multidão de enfermos esperando o movimento das águas, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens que ali estava doente há 38 anos. Quando Jesus o viu, eu me confundi na leitura, irmãos. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Veja bem, Jesus sai, vai para uma festa dos judeus, uma festa religiosa. Era obrigação dos judeus participarem dessa festa. Só que nesse mesmo local, em Jerusalém, tinha um tanque de Betesda, que era um lugar onde os doentes ficavam, os rejeitados, aqueles que não tinham mais esperança, que estavam perdidos, ficavam jogados. Imagina a situação. E Jesus vai para a festa, mas vai para o tanque. Enquanto as pessoas se divertiam, Jesus vai para o lugar dos enfermos. Enquanto as pessoas desfrutavam da alegria, do banquete e de bebidas, Jesus vai para onde as pessoas precisavam de cura, salvação e de esperança. E ele continua. Quando Jesus o viu, soube que estava enfermo por tanto tempo. Essa palavra soube está nessa versão aqui, soube, mas como é que está ali? Soube. Isso é melhor traduzido nas outras versões, sabendo. E Jesus, sabendo que ele estava doente, esse soube está querendo dizer o quê? Que Jesus já sabia disso. Não é que Jesus soube quando viu, mas sabendo. Algumas versões vai dizer assim, e Jesus, sabendo que ele estava doente, que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado. A lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram-lhes. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. O homem não conhecia Jesus antes de Jesus curá-lo, e não conhecia Jesus depois que Jesus o curou. Já pensou isso? É engraçado porque a gente aprende que nós devemos buscar a Cristo para alcançar as nossas curas, né? Emocionais, físicas, resolver os nossos problemas. Mas esse homem não conhecia Jesus, nem antes nem depois da sua cura. E ele continua. Quem foi que disse uma coisa dessa? Perguntaram a eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhe disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Só depois que Jesus foi lá e falou. Jesus, ele foi para a festa, deixou a festa lá de lado, né, as pessoas se divertindo, e foi para um lugar onde as pessoas estavam doentes. Esse tanque de Betesda, segundo Hernando Dias Lopes, no seu comentário, ele diz que a tradução desse nome no hebraico é Casa de Misericórdia. Eu não sei se esse nome era uma profecia, porque ali não tinha ninguém recebendo misericórdia. Um homem estava ali há 38 anos e não tinha recebido sua cura ainda. Misericórdia, ele não tinha nada. Mas a misericórdia iria um dia chegar ali. Um dia a misericórdia iria entrar pelas portas. E alcançar uma pessoa, dentre tantas outras que estavam doentes. Jesus não curou todo mundo. Ele curou uma pessoa. E não era só aquele homem que estava doente, tinha vários. Jesus escolheu um no meio da multidão. É engraçado, porque a imagem desse texto, irmãos, ele cria o que esse texto cria, a imagem que esse texto cria na nossa mente é um ambiente pesado. É chocante. Você imagina um lugar onde tem um tanque, e ali tem todo tipo de pessoas doentes, e não é só doença interna. Devia ter pessoas com feridas abertas, pessoas que estavam ali há tantos anos sem tomar banho, ficavam jogadas, abandonadas.
Era um lugar terrível. É porque a gente tem a tendência de romantizar as cenas e achar que tudo é muito lindo. Não, o homem estava lá bonitinho, Jesus curou. Jesus não entrou num hospital. Alguns comentários dizem, né, o próprio Hernandes disse que ali parecia ser um hospital de pessoas que não tinham mais esperanças, mas não era um hospital. Um hospital é um lugar limpo, ali era um lugar de rejeitados, onde as pessoas eram largadas à sua própria sorte. Jesus não foi curar uma pessoa limpa, Jesus não foi curar uma pessoa lá na casa dele, todo limpinho, na cama, sendo cuidado pelos familiares. Jesus entrou num lugar de imundície, sujeira, mau cheiro, e Jesus entrou lá, porque Jesus, ele é essa pessoa que não procura os lugares bonitos como a gente. Jesus é esse que não faz seleção. Jesus não é esse que busca fazer boas obras somente nos lugares que nos parecem bons, nos lugares que nos agradam. Jesus é aquele que entra nos piores lugares. E eu te digo que o pior lugar que Jesus poderia ter entrado, na minha experiência, o pior lugar, o lugar mais sujo de todos que Jesus poderia ter entrado para fazer um milagre, era o meu coração. O que Jesus fez no meu coração, para mim, é um milagre maior do que todos que eu posso ler na Bíblia. O que Jesus fez em mim, na maneira como eu vejo o mundo, na maneira como eu vejo as coisas, é um milagre muito maior do que ter andado sobre as águas. Porque Jesus, ele é o Senhor da natureza, ele é o Senhor de tudo que existe, ele pode fazer qualquer coisa. Agora, converter um coração duro como o meu, irmãos, e como o seu, é um milagre tão grande quanto a criação do próprio universo. 2 Coríntios fala isso. Bota para mim 2 Coríntios aí, consegue colocar? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Só para a gente dar uma olhada. Eu quero que vocês leiam esse texto comigo, para vocês verem a gravidade que é o pecado no coração do homem. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O mesmo poder que Paulo está fazendo uma comparação, do poder que Deus dispensou para criar o mundo, é o mesmo poder que Ele teve que usar para fazer brilhar a face de Cristo nos nossos corações, para fazer com que a gente se converta e receba esse evangelho, é algo tão poderoso quanto a criação do universo. Então o fato de eu estar aqui, o fato de você estar aqui, não é uma coisa simples. Não é uma coisa que você decidiu. É algo que vai muito além das suas próprias decisões. Converter um coração pecaminoso, irmãos, entrar no coração de uma pessoa que está convicta do pecado, deseja o pecado, quer viver no pecado, ama o pecado, é inimigo de Deus. Deus entrar e reverter todo esse cenário é algo grandioso, é algo maravilhoso. E Jesus é esse que entra nesse local de escuridão, de pecado, de podridão, e transforma o sujo em limpo. Traz as trevas para a luz. A gente pode destacar alguns pontos nesse episódio. Em primeiro lugar, é a onisciência de Jesus. Fala, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou, quer ser curado? O homem estava ali há 38 anos. 38 anos mesmo. Não é 38 dias. Não é 3 meses. Não é um ano. São 38 anos. 38 anos é uma vida inteira. Esse homem já estava acostumado com aquela situação ali. Aquilo ali era a vida dele, era aquilo ali. Não tinha mais o que tirar, nem o que botar, isso aí já se conformou com isso. Quando Jesus pergunta, quer ser curado? Ele disse, como? Eu não posso pular. Eu não tenho ninguém que me coloque. Eu não tenho condições de mudar essa minha situação. Porque eu estou entregue. E não tem ninguém que possa fazer isso por mim. Não posso fazer nada. E Jesus, independente da fé daquele homem, independente do que ele queria, ele fala assim, pega a tua maca e anda. E aquele homem não carregava somente a doença da carne, não era só a doença do físico. Aquele homem, ele carregava uma doença muito pior do que ser aleijado, que era a culpa pelo pecado. Depois no versículo 14, Jesus fala, você vai agora e não peca mais para que algo pior não te aconteça. Essa doença em específico era a causa do pecado.
era porque ele tinha cometido um pecado. Então, ele não tinha só o problema, não é, eu ia falar aleijadíssima, não é? Ele era aleijado. Ele não tinha só esse problema. O pior do problema dele era a culpa que ele carregava pelo pecado, o peso do passado que estava esmagando a sua consciência. E quando Jesus cura ele dessa paralisia, veio a palavra certa agora, dessa paralisia, Jesus não cura dele só de uma doença, cura ele da culpa que ele tinha pelo pecado. Quando esse homem levanta e carrega a sua maca, ele não carrega somente a sua maca, ele está tirando dali toda a sua culpa. O peso que você carrega, que eu carrego pelo pecado, isso não é coisa de Deus. Quando você veio para a igreja e se converteu e aceitou essa palavra, e Jesus entrou no seu coração, nesse lugar de escuridão que eu falei, ele entrou para fazer uma limpeza geral e completa. Não deixou resquícios, não deixou migalhas de sentimentos antigos e do passado, como às vezes a gente se converte, vai para a igreja, mas carrega aquela culpa, porque quando eu fiz isso, porque quando eu fazia isso, mas não existe quando. Todo o seu pecado, toda a sua culpa foi jogada no mar do esquecimento. Jesus pagou o preço total, completo, o sacrifício dele foi pleno. A culpa pelo pecado, irmãos, é a pior coisa que um crente pode carregar. Porque ela não é visível, ela é interior. Interior, a cura interior é muito pior do que uma cura exterior. Não é verdade? Já visto quando a gente vem para a igreja, irmão Luciano? Parar de fumar, parar de beber, parar de falar palavrão, essas coisas são mais fáceis. É o exterior, a gente muda, é muito fácil. Agora mudar a incredulidade do coração, aquelas coisas que ninguém vê, que é possível a gente esconder. Posso olhar para muitos de vocês aqui, posso ver o que vocês me mostram. O que vocês não me mostram, somente Cristo pode ver. E quando Jesus entra no coração do homem, ele não entra para mudar o seu exterior, ele entra para mudar o seu interior, mudar o seu coração, mudar a maneira como você vê o mundo, a maneira como você lidar consigo mesmo, com as suas falhas, com os seus pecados. O exterior é consequência do interior. Não deve tentar mudar primeiro por fora, para depois vou lidar com... Primeiro vou mudar o que eu vejo, depois eu vejo o que é que eu faço com o que está lá dentro. Não. Jesus entra para mudar de dentro para fora. Tirar a incredulidade. Quando a gente aprendesse a chegar a Deus com confiança, como dizem em Hebreus, chegarmos com confiança ao trono da graça, a gente vai entender que diante de Cristo não existe culpa, diante de Cristo não existe condenação, não existe julgamentos, existe misericórdia, existe salvação, existe cura, existe restauração. Eu estava vendo um podcast do Dr. Rodrigo Silva, ele falou uma frase que me marcou bastante. Ele disse que ninguém vai para o inferno. Ele estava citando uma outra pessoa, mas ele falou que ninguém vai para o inferno por causa do pecado que cometeu, mas sim por causa do perdão que rejeitou. Porque pecado todo mundo tem. Todo mundo aqui é pecador. Mas eu tenho certeza, a gente tem tanta convicção do nosso pecado, a gente tem tanta convicção da nossa falha, da nossa condição diante de Deus, que se eu perguntar aqui, se alguém tem pecado, ninguém tem a coragem de levantar a mão e dizer que não tem. Todo mundo vai ter plena convicção, eu tenho pecado. E não é por humildade, nem por orgulho, não é nada disso, é porque a gente tem plena consciência de quem nós somos diante de Deus, porque quando a gente se depara com a santidade de Deus, é humilhante. Quando você se depara com Cristo, é humilhante. Você olhar para Ele, ver quem Ele é, ver tudo que Ele fez, você olha para você e se compara com... Não sou nada. E Cristo vem para restaurar. E Jesus vai ao encontro desse homem, no meio de tantas pessoas que estavam ali. Jesus vai ao encontro de uma pessoa específica. É porque às vezes a gente acha, e quando eu falo a gente, eu falo eu, entenda eu, que no meio de uma multidão, eu sou apenas mais um. Você é só mais um no meio de uma multidão. O que há em você, para que no meio de tanta gente, e com problemas tão piores que o seu, para fazer Cristo olhar especificamente para você, e vir ao seu socorro? Quem é você, meu irmão?
O que você tem feito? É o filhinho do papai? É o bonitinho? É o bonzinho para no meio de tanta gente com problemas piores que os seus, Cristo olhar para você e vir em específico ao seu socorro? Quem somos nós? Mas Cristo mostra que Ele é esse que no meio da multidão encontra um coração em específico para restaurar. Por isso eu quero dizer que a esperança nunca está morta enquanto Cristo vive, porque Ele é a própria esperança. Eu não sei qual é o problema que cada um aqui enfrenta, nem poderia saber, eu não sei nem quais são os meus, são tantos que eu já misturei tudo aqui dentro. Se eu for chegar hoje e pedir para Deus resolver um problema meu, eu vou ter que ficar um dia pensando qual que eu vou pedir. São tantos dilemas, tantas crises no interior, coisas que não adianta nem falar para ninguém, eu e você também. As pessoas não entenderiam, porque nem mesmo você entende as crises que você enfrenta, os dilemas que você enfrenta. Quantas vezes você se deparou com uma bifurcação na sua vida? Eu vou para cá, e eu não sei qual decisão tomar, e fica aquele medo de tomar uma decisão, e aquela decisão não ser a vontade de Deus, e você ora e não ouve, Deus não fala. Quantas vezes a gente já se encontrou assim? Mas Jesus é esse que conhece os seus problemas mais do que você mesmo. Jesus chega para aquele homem e fala assim: quer ser curado? Ele assim, como? A solução estava diante dele, mas ele não reconheceu. A cura estava diante dele, ele não entendeu. A cura se ofereceu e ele queria pular na água. É estranho esse texto, né? Existem algumas explicações, até o pastor já falou sobre isso, né? Alguns dizem que era uma crença que eles tinham, né, de que vinha um anjo e balançava a água. Estudos históricos, conteúdo cultural, dizia que era a nascente das águas que vinham para aquele tanque, que essas nascentes eram intermitentes, volta e meia ela jogava água. Então, quando essa água vinha, eles tinham essa crença de que era algo sobrenatural, que vinha um anjo e balançava. E as águas por causa da fonte, essas águas eram avermelhadas, e por isso eles acreditavam que tinha propriedades curativas. Mas a cura não estava na água, a cura estava diante dele. E ele vem e se oferece, o homem não entendeu. Mas a cura não estava dependendo da fé dele. Isso é importante a gente entender isso, porque, veja bem, às vezes, meus irmãos, a gente está enfrentando crises tão duras na nossa vida, problemas tão difíceis de serem resolvidos, que você não tem força mais nem para orar, que você não sabe mais nem se tem fé. As soluções se tardam tanto a chegar, que você nem sabe mais se Deus está te ouvindo. Você não sabe mais nem se existe um Deus. E as dúvidas vêm. E quando você se encontra nessa situação, se a sua cura depender da fé, como que vai ser o agir de Deus na sua vida condicionado a esse estado de espírito? Se Deus não vir soberanamente, se Cristo não entrar com autoridade e realizar um milagre na sua vida, mesmo quando você não sabe nem o que pedir. E talvez Cristo tenha entrado numa área da vida desse homem, que eu e você já experimentamos também, que é a crise mental. Porque esse homem talvez nem tivesse mais esperança, acomodado, confortável naquela vida ali. Eu não tenho como passar por isso. Você trabalha, vamos supor um exemplo, você trabalha tanto tempo numa profissão, você quer mudar, e chega alguém, você quer mudar de emprego? Como? Porque a vida inteira fazendo isso, não sei fazer mais nada. Entendeu? Se conformado. Você quer ser curado de tal doença? Estou doente assim desde os meus 12 anos de idade. Eu não posso fazer nada, não tem ninguém que possa fazer, já fui tudo quanto é médico. Se conformou com a situação. E Jesus, quando pergunta, quer ser curado? Jesus sabia que ele queria ser curado, era o que ele estava tentando ali. Mas o problema que Jesus estava querendo apresentar para ele era a cura verdadeira. Era a fonte da misericórdia e da cura. E ele estava buscando em algo que não era. E às vezes o que nós estamos fazendo é justamente isso, buscando a solução dos nossos problemas
aonde eles não vão ser solucionados? É buscar Cristo mais do que a solução. Buscar Cristo mais do que as soluções dos nossos problemas. É buscar Deus mesmo quando os problemas não são resolvidos. Deus pode testar a minha fé, não quando Ele faz um milagre, mas quando Ele não faz, né? A gente busca tanto milagres para poder crer em Deus, né? Mas Deus pode testar a minha fé justamente quando Ele não faz. Se deixar 30 anos doente, como Ele deixou Paulo, 3 vezes orei a Deus. E Ele, Paulo, minha graça te basta. Continua crendo. Continua crendo que na hora certa o milagre vai acontecer. E Paulo recebeu a cura. Sabia? No dia da morte dele. No dia da morte dele, Paulo foi curado. O espinho na carne foi arrancado. Eu não sei quando que Deus vai te livrar desse problema. Talvez seja no dia da sua morte. Mas para um crente não tem problema morrer. Não é verdade? Se todo mundo trabalha pela felicidade, pela satisfação plena, e Cristo falou que o que Ele tem preparado para nós nunca entrou no coração do homem, nunca o olho viu, nem o ouvido ouviu, nunca ninguém imaginou o que Ele tem preparado para nós. A felicidade plena, a satisfação plena, está no que Ele tem preparado para nós no além, no pós-morte, na outra vida. Apesar de que o que a teologia chama de o já e o ainda não. Você já pode experimentar isso, mas ainda não. Já pode experimentar a vida eterna, uma vida com Cristo, a satisfação de viver com Ele, mas ainda não na sua plenitude. Então eu não sei quando que Cristo vai vir entrar com providência, com misericórdia na sua vida, mas o que eu quero dizer é que tão pouco fique próximo dEle. Não se afaste. Continua perto dEle. O que o ramo precisa fazer para dar frutos, meus irmãos, é somente estar conectado na videira. Ele não se esforça para dar fruto. O ramo não se esforça para dar fruto. Ele só fica conectado na videira verdadeira. Porque é da videira verdadeira que vai vir a seiva e vai dar o crescimento. Tão pouco fique ali. Tão pouco. Ore, mesmo quando você não sente nada. Vá para o seu quarto e ore mesmo quando você não sente nada. Irmãos, eu já tive experiências de orar e de ter um momento de oração, de sentir realmente a presença de Deus. Eu já tive uma experiência uma vez, que eu estava andando de moto, eu tive que parar a moto. Mas 99% das vezes que eu orei, eu não senti nada. Nadinha. Só fui lá, orei. Teve vezes que eu tive que abrir a Bíblia para orar a Bíblia, porque nem palavras me vinham. Vou ler um texto e vou orar o texto, porque não me vinham palavras. E não porque não tinham coisas para pedir. É porque é tipo um streaming de filme. Quanto mais opções tem, menos tu consegue escolher um filme. Não é verdade? Quando tu vai lá, abre Netflix lá, não é assim? Tem milhões de filmes. Aí tu não consegue escolher nenhum. Tu fica 1 hora, não consegue escolher. Os meus problemas é a mesma coisa. Quando eu abro o leque, são tantos que eu não consigo nem escolher um para orar. É de chorar em alemão. Mas é assim que Deus nos trata. Tão pouco. Se coloque na presença dEle. Continue orando. Cumpra. Seja obediente aos seus mandamentos. Ore o tempo todo sem cessar. Adore a Deus. Crie na sua casa. E eu não estou falando que eu sou perfeito nessa situação, irmãos. Nós estamos tentando fazer isso, né? Eu e a minha esposa. Estamos colocando essa pauta aí, já está correndo lá em casa, de criar uma hora que seja semanal, para a gente fazer um horário de ouvir a palavra, de ler e ouvir um louvor, que seja. Mas um momento que você saiba que é seu e dele. E além desse, com a sua família, um só você e ele. Mesmo que não aconteça nada. Porque vai chegar o dia, e eu não sei quando é, que Jesus vai entrar pela porta do seu coração e vai restaurar, e vai transformar, e vai curar, e vai limpar. Quando eu não sei, irmãos, eu não sou profeta, não sei dizer isso, mas eu sei que um dia Ele vai. Um dia isso vai acontecer, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas.
segundo lugar, irmãos, Jesus é misericordioso. Quando Jesus pergunta se quer ser curado, o homem poderia ter respondido somente sim. Não é verdade? Ele queria ser curado, não queria? Ele poderia ter respondido assim, sim, quero ser. Como é que a gente faz? Mas não. O homem atribui a culpa da sua situação, não do seu pecado, mas da sua situação, a outras pessoas que não queriam ajudá-lo. Porque eu estou assim, porque fulano de tal não me ajuda. Porque eu estou assim, porque fulano de tal também não faz nada por mim. Eu estou assim porque a igreja também não vem aqui em casa. Eu estou assim porque fulano de tal também poderia fazer isso, não faz. Atribui a sua situação à atitude dos outros. Porque se alguém tivesse feito alguma coisa, eu não estaria assim. É o que esse homem faz. Mas a culpa da nossa situação é atribuída somente a nós. Esse homem, a doença dele era por causa do pecado dele. Ele sabia disso. Então, a misericórdia de Cristo, ela é tão abrangente, tão eficaz, que Jesus não vem para procurar culpados. Ele vem para exercer misericórdia. Jesus não vem para condenar, ele vem para salvar, porque condenados todos já estão. Jesus não veio para julgar o mundo, não veio para condenar o mundo. Se fosse para condenar, irmãos, era só não vir. Era só deixar. Ele vem justamente para salvar. Amém? Jesus não vem para achar culpados pela tua situação. Jesus não vem para te vingar, porque alguém poderia ter feito algo por ti e não fez. Jesus vem para exercer misericórdia sobre a sua vida. E a gente precisa entender isso. Se achegar a Deus, porque Ele é misericordioso. Porque Ele diz que nós devemos achegar com confiança ao trono da graça para recebermos graça em tempo oportuno. Se achegue. A imagem que eu vejo é assim, se achega ao trono da graça, você chega lá pertinho e fica ali, para receber misericórdia em tempo oportuno, receber graça em tempo oportuno. Quando for a hora, vai chegar. Não é chegar e determinar o tempo, é chegar. Quem vai determinar o tempo é Ele. É Ele que sabe todas as coisas. É Ele que sabe quando você vai ser curado, é Ele que sabe quando você vai ser restaurado, é Ele que sabe quando os seus sonhos vão ser realizados, é Ele que sabe. Porque não existe sonhos sepultados, meus irmãos. Ninguém aqui tem os seus sonhos sepultados. Alguém sepulta os seus sonhos pela falta de esperança. Mas em Cristo, todos os sonhos estão vivos. Todas as esperanças estão vivas, porque há o dia em que Ele vai vir e vai tornar tudo real, tudo possível. Que negócio é esse de não ter esperança? Que negócio é esse? Os meus sonhos estão sepultados. Que negócio é esse? Crente não tem sonho sepultado. Porque nós adoramos um Deus vivo e não um Deus morto. Lázaro fazia 3 dias, estava morto. 4 dias. Não, 4 dias que é para o milagre ficar mais forte. Estava morto. Os sonhos tinham sido sepultados, talvez, de alguém que não cria. Jesus falou assim, eu não te falei que você crê em mim, ainda que morra viverá. Ah, eu sei, no dia da ressurreição. Não entendeu nada. Quem crê em mim, ainda que morra viverá. Isso é esperança viva. Não há sonhos que sejam sepultados diante de Deus. Eu não sei quais os sonhos que você tem, nem quanto tempo você vem sonhando isso, e talvez seja tanto tempo que você até perdeu já a esperança, não vai rolar, mas com Deus vai rolar sim, com Jesus vai rolar sim. Tão pouco se achegue ao trono da graça, se coloque ali. Se Ele entender que os seus sonhos não vão te roubar dele, com certeza Deus vai realizar todos eles. O problema é que muitos dos sonhos que nós temos vão nos roubar de Deus, e Ele sabe isso muito melhor que eu. Então, mesmo quando Deus não faz o bem, e Ele está fazendo o bem, Ele não está fazendo o bem segundo a minha concepção de bem, porque eu quero que Deus faça desse jeito. Mas não é assim, meus irmãos. Deus sabe o que é melhor para mim e melhor para você. Jesus é misericordioso, Ele não vem para condenar, mas vem para exercer misericórdia. E em terceiro lugar, a cura. Do mesmo modo que Jesus falou, né, para criar o mundo, a gente viu ali, né, da mesma forma que Ele disse que haja luz, Ele resplandeceu na luz do homem a cura. O poder que Cristo teve que exercer para realizar essa cura é equivalente ao poder que Ele exerceu para criar o mundo. Não foi algo simples. 38 anos ali, irmão, todo mundo conhecia aquele homem, todo mundo sabia quem ele era.
Não ficou dúvidas quando Jesus curou ele, quando ele simplesmente pegou essa maca e saiu andando. E o fato de ele pegar a maca e sair andando, Jesus não é o Deus de paliativos, de soluções paliativas, de gambiarra. Ele não pegou e saiu precisando de fazer fisioterapia. A Bíblia fala que ele pegou a maca e saiu. A maca era um negócio, uma esteira que enrolava, né? Ele simplesmente... Irmãos, olha só, um detalhe. Você já viu uma pessoa ficar acamada durante 2 ou 3 anos? Já viu? Você viu como é que ela fica? 3 anos, 4 anos, 5 anos. Ela não consegue mais andar, meu, atrofia tudo. Esse homem fazia 38 anos. E a Bíblia é enfática em dizer que ele simplesmente pegou a sua maca e saiu andando. Não teve fisioterapia, não tinha na época, mas não teve. O milagre foi pleno. Para mostrar para mim e para você que quando Cristo entra na nossa vida, Ele não entra para fazer soluções paliativas, Ele não entra para resolver um pouco e deixar o outro por ti. Ele não entra para fazer, até aqui eu vou, até aqui tu faz, aqui é eu, aqui é tu. Ele entra para fazer a obra completa, a obra plena, restauração total. Não existe uma área da sua vida que Cristo não tenha entrado e não tenha vasculhado as prateleiras e tirado tudo aquilo que pode te afastar dele. Cristo fez uma limpeza geral, uma limpeza total na sua vida, tirou tudo que tinha de sujeira lá de dentro, deixou limpo, completo, restaurado, pleno, prontinho, um templo para ser habitado por Ele, sem pecado, sem mácula, limpinho, restaurado, justificado, justo. Quando a gente fala os justos, não é que você não tem erro, é porque você foi justificado. Outro ponto é que não importa quanto tempo você está sofrendo. A mulher do fluxo de sangue já estava há 12 anos, né? E mesmo assim foi restaurada de imediato quando tocou em Jesus. Esse paralítico estava há 38 anos. E quando Jesus entrou, não ficou nem vestígios da doença. Então não importa quanto tempo você está. O tempo não é inimigo do crente. O tempo pode ser inimigo de quem não tem esperança em Cristo, de quem não conhece Jesus, de quem não conhece a Deus. Mas o crente que sabe o Deus que ele serve, o tempo não é inimigo. Segundo lugar, não importa a gravidade do seu problema. Eu não sei o que é que você está enfrentando. A gente costuma dizer que é o Deus das causas grandes e das causas pequenas. Eu acredito que não existe Deus de causas pequenas, porque aquilo que é pequeno para mim pode ser grandioso para o Luciano, aquilo que é pequeno para mim pode ser grandioso para o Israel. Não existe coisa pequena. Falar que Deus é o Deus das causas pequenas é menosprezar o problema do outro. Deus é o Deus de todas as causas. Então não há problema na sua vida que você não possa colocar diante dele. Não há problema na sua vida que não possa entregar a ele. E não há problema na sua vida que Cristo não possa resolver. E por último, Jesus encerra com uma advertência como não poderia deixar de ser. Ele diz assim: agora você está curado, limpo, restaurado. Deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. Jesus curou, Jesus restaurou, mas Ele não tirou da tua vida a possibilidade de pecar. Você não é imbatível, portanto continue diante dEle, porque Ele fala, portanto agora não peques mais para que algo pior não aconteça. Lembra que eu falei sobre a responsabilidade humana e a soberania de Deus? A soberania de Deus é essa que chega num lugar onde o cara não conhecia Deus, não conhecia Jesus, não conhecia Ele, entrou lá dentro daquele lugar, foi numa pessoa específica, não conhecia, não tinha fé nele, não foi curado pela fé. A soberania de Deus é essa que entra lá, identifica o problema, cura e sai sem que a pessoa conheça Ele. Essa é a soberania. O que Deus pode fazer na sua vida? O que Deus pode fazer, meu irmão, não está condicionado ao seu querer, não está condicionado à sua fé, que é alta, muito ou pouca. O que Deus faz é a soberania de Deus. Ele faz o que quer. Quantas vezes você viu pessoas aí no mundo pecando que nunca buscaram a Deus, de repente tu olha, converteu.
Porque Deus é assim. Como diz nas Crônicas de Nárnia, Aslan é um leão indomável. Ele vai aonde quer, faz o que quer, age aonde quer, quando ele quer. Agora a responsabilidade humana está aqui. Vai e não peques mais. Até onde isso se mistura ou se separa, irmãos, a gente não entende. Isso é um mistério das Escrituras. Deus é soberano para fazer o que Ele quer, a hora que Ele quer, quando Ele quiser. Mas nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então Ele fala, vai e não peques mais. Há uma responsabilidade de a gente agora fazer a manutenção de tudo que Deus fez nas nossas vidas. Jesus, Ele vem de encontro aos doentes, mas não permite que continuem doentes, certo? Porém, a cura, o milagre, não elimina dos nossos corações a possibilidade de pecar. O fato de você estar aqui hoje, o fato de você ter tido um encontro com Cristo, o fato de Cristo ter entrado nos lugares mais escuros do seu coração, o fato de ter havido restauração, ressurreição, salvação, isso não quer dizer que você não está propício à queda. Você tem que se manter vigilante. Você tem que se manter atento. Evitar que peque. O pecado está à porta, meus irmãos. O tempo todo. É em pensamento, é em palavras, é em atitudes. Nós estamos sujeitos ao pecado o tempo todo. Para encerrar, coloca um texto para mim. Gênesis. Capítulo 4, versículo 7. Para a gente ler junto. Vamos fazer com calma para ele não ficar nervoso. Que ele está começando. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Algumas palavras dizem assim, ó, o pecado jaz à porta. O seu desejo é para te dominar. Mas o que ele está falando? Que o pecado, meu irmão, é como uma centelha que vai chegando aos poucos e vai se acendendo. Ele está na porta, batendo para entrar. O seu desejo é aquele que está com a mão na fechadura, louco para abrir, para deixar esse pecado entrar. Mas cabe a nós nos manter vigilantes, para não deixar o pecado entrar. Assim, o que é que Deus está falando para Caim? Se tu fizer o bem, tu vai ser aceito, mas o pecado está à porta. Cuidado. O desejo de pecar, irmão, está aí dentro. Está no seu coração, irmão Ademir. Está no coração do Nilo, da Eliane, do Passarela, do pastor Vagnaldo, do pastor Luciano, do Graziano. Todo mundo, Daniel, Eupídio, está todo mundo aqui. Todo mundo aqui. O desejo de pecar, irmão, está aí dentro. Agora, o que Deus nos deu foi a capacidade de dominá-lo. Você não vai alcançar a santidade quando você não tiver mais vontade de pecar. Aí eu estou tão santo que eu não tenho vontade nenhuma de pecar. Mentira, tem. Todo mundo tem. Mas essa vontade tem que ser dominada por nós. O domínio próprio, o Espírito Santo que habita em nós nos capacita a vencer o pecado. Então que a gente saia daqui essa noite plenamente conscientes de que Cristo veio com misericórdia. Nós temos convicção da nossa salvação, porque ela não depende do que a gente faz, mas do que Cristo fez. Cristo entrou com misericórdia, com restauração, salvação, e nos purificou, nos atraiu ao Pai, habita em nós, mas há uma responsabilidade. Não peques mais para que algo pior não te aconteça. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Pastor Vagnaldo. A paz do Senhor a todos. O que de pior poderia acontecer para aquele homem? O justo viverá pela fé. E a fé vem pelo o quê? Palavra de Deus. A palavra de Deus acrescenta fé em nossos corações. Para quê? Para nós combater esse bom combate. Terminar a carreira e guardar o quê? O que você tem que guardar no seu coração? Guarde essa fé. Ela vai te fortalecer. E o Espírito Santo,
Ele vai fazer você lembrar disso que vocês têm ouvido aqui. No momento certo você vai aplicar. Você vai lembrar que Deus falou, que Deus disse, para que você possa dominar, ter domínio próprio do pecado que está todo dia batendo na porta. O coração querendo entrar. Amém? Vamos nos colocar de pé. Queríamos agradecer àqueles que estão nos visitando. Irmão Daniel com a sua esposa, o nome é? Sabrina. Eu esqueço rápido. Quando ela entrou ali, eu falei assim, irmão Daniel está cada vez mais bonito, né? Ela assim, mas tem dom, né? Eu falei, sei, calma. Mas que bom, tem outras pessoas nos visitando também. Deus abençoe a vida de todos vocês. Agradecer ao irmão Wagner por essa palavra. Tenho certeza que essa palavra edificou bastante nossos corações. Eu gostaria de chamar aqui na frente uns irmãos que nós vamos estar apresentando. Mas o irmão pode vir. Quer vir? Vem vir. O presbítero Ademir, o Vinícius e a Mariana. Pode vir aqui também? A esposa do presbítero Ademir, todo mundo conhece, né? A irmã Leia, uma baixinha, simpática, sorridente. Uma bênção, mulher de Deus. Ela, com certeza não pôde vir hoje, porque o certo está dodói. O presbítero Ademir está vindo da Assembleia de Deus, debaixo da bênção pastor. Vinícius e a Mariana estão vindo da Igreja Batista, Tubarão. Vão estar caminhando com a gente agora, são ferramentas que Deus tem mandado para cá. Esse aqui é pregador, já veio, já colou em mim, irmão. Colou em mim. Quer pregar. Isso aqui toca instrumentos, é metidinha pregador também. Essa ali tem um dom de louvar a Deus também. Colhem nos departamentos aí, se vocês quiserem fazer alguma coisa. Eles não vão lançar vocês fora, não. Eles vão usar vocês. Amém? Vamos estender as mãos para cá e vamos orar pela vida deles. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós sabemos que todos aqueles que o Senhor envia até nós, Senhor, são para ser edificados e nos edificar, Senhor. São para edificar a Tua igreja, Senhor. E se eles estão aqui, Senhor, eles podem ter certeza que eles vão participar de uma família. Eles serão abraçados e nós seremos abraçados por eles, Senhor. Que eles possam viver, Senhor, todos os sonhos que o Senhor tem para eles nesse ministério. Que eles possam prosseguir, Senhor, combatendo o bom combate. Sabemos que a carreira é longa, mas se nós guardarmos a fé, o Espírito Santo vai nos conduzir até aquele dia, confiante, e que nós estaremos diante de Ti, ó Pai, para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a suportá-los e ajuda-os a suportar-nos, para que possamos caminhar com fé, com paciência e com perseverança. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus pela vida dele. Pode sentar e sintam-se em casa. Não esqueçam de dar um abraço nesses irmãos depois, tá? Senão eles podem ficar dodói, sentido. Nós temos uma arte para colocar ali, algo... Podemos dar uma salva de palmas para Jesus por isso? Isso aqui é resultado daquela sopa solidária que nós fizemos. A sopa, o suquinho da guarapa ali, que os irmãos prepararam. Não vou citar nomes para não esquecer de ninguém, mas queria agradecer a todos. Isso aqui vai para a ajuda da menina Duda, que precisa. E eu agradeço a todos por terem participado, por terem colaborado, por terem colocado a sua fé em ação, para que nós pudéssemos ter atingido esse resultado.
Eu ainda não passei os valores para a mãe dela, mas vou estar passando. E vou estar trazendo os agradecimentos dela para toda a igreja. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais esta noite o Senhor ter nos trazido aqui e ter acrescentado um pouco mais de fé em nossos corações. É tudo que nós precisamos, Senhor, para vivermos como aqueles que foram justificados por Ti, ó Senhor. Justificado perante aquela Sua morte na cruz, o que o Senhor pagou, todos os nossos pecados. Queremos chegar com confiança diante do trono da graça, entendendo que o Senhor falou nos nossos corações. O Senhor não veio para nos julgar, o Senhor não veio para nos condenar. Como foi falado, condenados já estávamos. O Senhor veio para nos salvar, derramar misericórdia sobre nossas vidas. E agora nós queremos caminhar, Senhor, com responsabilidade, porque o Seu amor nos constrangeu para vivermos a Tua vontade, vivermos os Teus planos para as nossas vidas e sermos luz, Senhor, para todos aqueles que nos cercam. Em nome de Jesus te agradecemos. Queremos despedir para os nossos lares, crendo que o Senhor vai nos acompanhar até nossas casas. O Senhor não vai ficar aqui, porque nós sabemos que o Senhor não mora aqui, o Senhor mora em nossos corações. O Senhor vai para nossas casas, vai para nossas famílias e vai acompanhar vai nos acompanhar até o próximo domingo, onde estaremos aqui reunidos todos juntos novamente para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre sua vida, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos e te dê a paz. Amém. Deus abençoe a vida de todos.